Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos da gramática. E vamos continuar com o assunto da crase, né? Então, vamos lá. Então, ela passa, nós iniciamos crase, vamos continuar para dar fixação à matéria, né? Fixar bem a matéria. Então, vamos lá, crase. A crase é, na língua portuguesa, a contração de duas vogais iguais, sendo representada com acento grave. Quando não usar crase? Não ocorre crase ante substantivos masculinos. Gosto de andar a pé. Este passeio será feito a cavalo. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Escreve a lápis, assim podemos apagar o que acontecer. Então, você pode perceber que pé, cavalo, prazo e lápis são palavras masculinas. E diante dessas palavras masculinas, não se coloca crase. Antes de verbos, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. O arquiteto está começando a renovar essa casa. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Então, eu tenho um verbo e não coloco crase. Então, a falar é verbo. A cantar é verbo. A renovar é verbo. A ajudar é verbo. Então, não se usa crase. Antes da maior parte dos pronomes. Desejamos a todos um bom fim de semana. Você já pediu ajuda a alguém? Dei todos os meus carrinhos a ele. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Então, eu tenho aqui a todos, a alguém, a ele, a quem. Não usa crase. Antes de alguns pronomes pode ocorrer crase. Não entregamos o trabalho à mesma professora. Aí eu tenho crase. Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Aí eu tenho crase. Solicitei à senhora que não fizesse mais reclamações. Aí eu tenho crase. Esta é a reportagem a qual me referi, a qual tem crase. Essas pessoas com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas, não usa crase. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Dia a dia não tem crase. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Então, gota a gota não tem crase. Preciso conversar com você face a face. Face a face não tem crase. Por favor, permaneçam lado a lado. Lado a lado não tem crase. É. Preciso conversar com você face a face. Face a face é a palavra repetida, não leva crase. Por favor, permaneça lado a lado. Lado a lado é a palavra repetida, não tem crase. Antes de palavras femininas no plural, antecedida pela preposição a. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. A. Eu tenho a, tá? E pessoas. Pessoas está no plural, então não leva crase. A polêmica relativa a mulheres defensoras da emancipação feminina. A mulheres não leva crase. As bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. A alunas estrangeiras não tem crase. Caso se especifique os substantivos femininos através da utilização do artigo definido as, ocorre crase. Dada a contração desse artigo com a preposição a, mas o artigo a tem crase também. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. A polêmica foi relativa às mulheres defensoras da emancipação feminina. As bolsas de estudo foram concedidas a alunos estrangeiros. Então, repare, eu tenho palavra no plural, mas aqui tenho as. Então, se eu tiver o as no plural, leva crase. As pessoas, as mulheres, as alunas. Antes de um numeral, exceto horas, conforme acima mencionado. O número de concorrentes chegou a 527. O hotel fica a 2 km daqui. O motorista conduzia a 180 km por hora. Então, aqui não leva crase. Quando usar crase? Aí ocorre crase antes de palavras femininas, em construções frásicas, com substantivos e adjetivos
e pede a preposição a e com verbos cuja regência é feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere, como agradecerá, pedirá, dedicará. Aquele aluno nunca foi atento à aula. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. É importante obedecer às regras de funcionamento da escola. As testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções positivas levam crase. À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, à custa de, à semelhança de, à medida que, à proporção que. Liga-te amanhã, liga-te hoje à noite. Não tem crase. Ele está completamente à parte do grupo. Esse ato tem crase. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. À custa tem crase. Meu filho mais velho está completamente à deriva. Não estuda, não trabalha, não faz nada. E tem crase aí também. Pode correr crase antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida, como no caso das locuções a moda e a maneira de. Decisões a Pedro Neves, a maneira de Pedro Neves. Estilo a Paulo Souza, a moda de Paulo Souza. Antes da indicação exata e determinada de horas. Meu filho acorda todos os dias às 6 horas da manhã. Chegaremos a Brasília às 22 horas. A missa começará à meia-noite. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. Estou esperando você desde as 6 horas. Tem a preposição desde, então não tem crase. Marcar o almoço para as 2 horas da tarde. Tem a preposição para, então não tem crase. Em diversas expressões de modo ou circunstância, atuando como fator de transmissão de clareza da leitura. Vou lavar a mão na pia. Então não tem crase. Vou lavar a roupa, vou lavar a mão, a roupa delicada. Ele pôs a venda nos olhos. Ele pôs à venda o carro. Ela trancou a chave na gaveta. Ela trancou a chave à porta. Estudei à distância. Estudei à distância. Essa aqui pode ter crase ou não, tá? Tendo crase está certo, não tendo também está certo. Quando a crase é facultativa. O uso do acento grave, indicativo de crase facultativa, antes de pronomes possessivos. Na festa de Natal, fizeram referência à minha falecida mãe. Não tem crase. Agora, na festa de Natal, fizeram referência à minha falecida mãe. Aí tem crase. Antinomes próprios femininos. Enviei cartas a Heloísa, enviei cartas a Heloísa. Os dois são certos. Não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nesses casos, segundo a norma culta, não tem um artigo definido. Em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector. Depois da preposição até, antecedemos substantivos femininos. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Ou não desistiremos, iremos até as últimas consequências contrárias. Caso específico para o uso da crase. Em algumas situações, o uso da crase fica sujeito à verificação. Antes de nome de localidade. Apenas ocorre crase entre nome de localidade que admitam a anteposição do artigo e quando regidos pela preposição a. Uma forma fácil de verificar se é a preposição do artigo é substituir a preposição a pelas preposições de ou em. Havendo contração com as preposições de, em, ficando, da e na, também haverá contração com a preposição a, ficando a fraseada. Vim da Bahia, estou na Bahia. Vou à Bahia no próximo mês. Não havendo contração com as preposições de e em, permanecendo de e em, também não haverá contração com a preposição a, permanecendo a. Vim de Brasília. Estou em Brasília. Vou a Brasília no próximo mês. Se houver adjunto nominal que tem necessidade, ocorre crase. Cheguei a Brasília dos políticos corruptos.
Regressei a Curitiba de minha infância. Antes da palavra terra, ocorre crase apenas com o sentido de planeta Terra e de localidade, se estiver determinada. Com o sentido de chão, estando determinado, não ocorre crase. Fui à terra onde meu pai nasceu, localidade identificada. O astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Então, tem crase. Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada, chão indeterminado, então não tem crase. Antes da palavra casa, ocorre crase apenas quando a palavra casa está determinada por uma adjunta nominal. Sem a determinação de uma adjunta nominal, não há crase. Regresso à casa sempre que posso, sem adjunta nominal. Regresso à casa de meus pais sempre que posso, com adjunta nominal. O que é a crase? A crase é a contração de duas vogais iguais, sendo a contração mais comum a da preposição A com o artigo definido. Feminino, A, mas a crasear. Dei a indicação à senhora, mas ela não entendeu. Mas aí eu crasear. Os alunos pediram um favor à professora. Esse A também é crasear. Existem outras contrações, embora menos utilizadas, como a contração da preposição A contra o pronome ativo da aquele, aquela e aquilo. Mas aquele, aquele. Mas aquela, aquela. Mas aquilo, aquilo. Todos com crase. Os marinheiros chegaram à terra de madrugada. É isso que já vimos. Aqui, peraí. Foi aquele serviço para resolver esse problema. Mas aquele. Apenas dou a encomenda àquela funcionária. Mas aquela. Refiro-me àquilo que aconteceu semana passada. Mas aquilo. Uma forma fácil de verificar a existência ou não de crase em diversas situações é substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino e verificar se haverá ou não a presença da preposição A contraindo com o artigo A definido. Vamos ver aqui. Contração da preposição A com o artigo definido feminino A mais A igual a frase A. Artigo mais A preposição. Contração da preposição A com o artigo definido masculino. A mais O, da aula. Dúvida no uso da frase. Vou à praia ou vou à praia? Substituição por um substantivo no masculino. Substituição de praia por parque. Reconstrução da dúvida por substantivo masculino. Vou ao parque ou vou ao parque. Vou ao parque. Né? Generalização da resposta correta. A forma correta é vou ao parque, com a contração ao. Assim, a forma correta também será vou à praia, com a contração a. Dúvida no uso da frase. Vale a pena ou vale a pena? Vale a pena com frase ou vale a pena sem frase? Substituição por um substantivo masculino. Substituição de pena por sacrifício. Reconstrução da dúvida por um substantivo masculino. Vale ao sacrifício ou vale ao sacrifício? Generalização da resposta correta. A forma correta é vale ou sacrifício, sem a contração ao. Assim, a forma correta também será vale a pena, sem a contração a. Atenção! Mais importante do que decorar regras de quando usar ou não usar frase, o correto uso da frase depende de um bom conhecimento estrutural da língua e de uma capacidade de análise do enunciado do frase. Sendo importante compreender que não ocorre frase se houver apenas a preposição a, ou apenas o artigo definido a, ou apenas o pronome demonstrativo a. Para que haja frase, é preciso que haja uma sequência de duas vogais iguais que sofrem contração formando frase. Bom, gente, então, isso aí é crase, né? Aí, por hoje é só. Um grande abraço e eu vou colocar aqui um exercício no planejador. Tá bom, gente? Então, até lá.